Olá a todos, estamos aí novamente para dar continuidade ao nosso conteúdo de sistemas de informação gerencial. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada? Então nós vimos aí, né, que muitos sistemas do ERPs, eles são comercializados em um pacote com módulos básicos para a gestão de negócio e em módulos adicionais que podem ser adquiridos individualmente, né, em função do interesse da estratégia da empresa. Então, por exemplo, né, eu posso ter uma empresa que ela só precisa do gerenciamento, né, do módulo de RH, outra de compras, ou eu vou adquirindo módulos, né, seja de compras, seja de vendas, seja de RH, seja de controle de uma fábrica, né, de uma produção, de uma linha de produção. Então, eu vou adquirindo módulos independentes e junto ele vai formar um sistema mais complexo para poder gerenciar uma empresa como um todo. Então, é isso que ele está dizendo ali, né? É isso que nós vimos aí a aula passada. E todos esses aplicativos, todos esses módulos, eles são completamente integrados a fim de proporcionar uma consistência, né, e visibilidade para todas as atividades inerentes ao processo de organização. Então, quando eu faço lá um módulo, tem um módulo de vendas, quando alguém compra algum produto desse módulo, compra algum produto desse sistema de vendas, automaticamente ele vai alimentar, por exemplo, uma nota fiscal que vai ser emitida dessa solicitação de vendas. O sistema de contas a receber também vai utilizar esse mesmo recurso. Então, esse banco de dados ele fica centralizado. Então, foi isso que nós vimos aí a aula anterior. Então, aqui nós temos, né, como que o sistema integrado funciona. Então, nós temos algum exemplo aí. Então, tem lá o banco de dados centralizado, onde ele está concentrando todos os dados que vêm de todos os departamentos. No caso aí, nós temos o exemplo de finanças e contabilidade, onde vai envolver o dinheiro em caixa, contas a receber, crédito ao cliente e a receita. Então, esse módulo, né, ele vai controlar essa parte. Temos os recursos humanos, que vai controlar quantas horas o funcionário trabalhou, se aquele funcionário teve hora extra, se aquele funcionário faltou, se ele chegou atrasado, né? Então, eu vou ter todo esse gerenciamento pelo módulo de recursos humanos. Então, eu vou ter o custo do trabalho, requisitos de cada cargo, de cada salário, né? Como é que funciona cada gerenciamento do funcionário. Tem a manufatura e a produção, no caso de uma indústria, que vai fabricar algum produto, né? Então, eu vou ter lá as matérias-primas, quanto que eu vou precisar para produzir aquela matéria-prima. Quais são as programações de produção, quais são as datas de expedição, capacidade de produção, compras. Inclusive, esses módulos eles conseguem gerenciar a produtividade do funcionário de acordo com a máquina, né? Quanto aquela máquina está apta a produzir, qual que é o tempo de produto, qual que é o tempo, né, de gerenciamento para produzir aquele produto. Então, a máquina ela consegue gerenciar através do sistema quanto que deveria ser demorado para produzir uma determinada peça, né? Então, ela consegue gerenciar isso daí e vai apontar para o RH, por exemplo, se ele tiver que produzir com a produtividade, se o ganho dele for em cima de uma produtividade. Temos aí um exemplo também do departamento de vendas e marketing, né, onde são feitos pedidos, no caso das vendas, previsões de vendas, departamento de marketing, pedidos e devoluções e alterações de preços. Então, os sistemas integrados aí apresentam um conjunto de módulos de programas e softwares, né, que são integrados em um banco de dados centralizado. E esse permite que os dados sejam compartilhados pelos diferentes processos de negócios e das áreas funcionais de toda a empresa. Então, aí foi um exemplo, né, resumido aí de alguns modos para vocês verem o funcionamento. Então, nós temos um exemplo aí do caso da Palmolive, que antes da implantação do RP, ela demorava de 1 a 5 dias para receber um pedido de mais ou 2 dias para atendê-lo. Então, imagina você uma empresa que demora lá até 5 dias para receber um pedido e mais 2 dias para poder atender esse pedido. No final, ela estava com um pedido, né, para ser entregue de 7 dias. Agora, com a obtenção do atendimento de um pedido, demora apenas 4 horas. Então, imagina, de 7 dias para 4 horas. O planejamento e a escolha da distribuição costumava levar 4 dias, hoje leva 14 horas. Então, imagina, uma redução de 4 dias para 14 horas somente. No total, o tempo de entrega dos pedidos foi reduzido pela metade.
antes do RP, as entregas pontuais ocorriam em apenas 91,5% dos casos. Já é um grande percentual, né? E as caixas pedidas, né, eram entregas corretamente em 97,5% dos casos. Após a implantação do SRP, os índices passaram a ser 97,5% das entregas, né? E 99% dos casos entregues corretamente. Então, olha o percentual aumento aí, né? Depois do RP, na última parte aí, os estoques reduziram-se em 1/3 e as maiores contas a receber caíram de 31,4 dias, né, para 22,4 dias, ou seja, praticamente aí 10 dias você antecipou a sua receita. O capital de giro em relação ao percentual de vendas caiu de 11,3 para 6,3. O custo total da entrega, né, por caixa foi reduzido em quase 10%. Então imagina vocês aí fazendo uma análise bem grosseira, né? Só pegando essa última parte da redução aí de 10%. Então, se ele conseguiu reduzir em 10%, tirando os outros percentuais que foram apontados aí, significa que ele está ganhando 10% a mais, sem fazer nada, sem aumentar o preço do produto, sem nada, somente de implantar um sistema de ERP. Então, olha como o gerenciamento, né, através de um sistema, influencia diretamente no gerenciamento da organização, né, de como você consegue administrar uma empresa. A importância de ter um sistema principalmente integrado. Aí nós temos alguns exemplos de sistemas da ERP com o seu share de mercado. Esse gráfico aí está um pouco desatualizado, não tenho um dado, não consegui levantar esses dados mais recentes, mas aí dá para ter uma ideia mais ou menos de como que é a distribuição, não mudou muita coisa. Então nós temos a Oracle aí com 11% da fatia de mercado, o SAP, conhecido grande aí, né, mundialmente, SAP com 33%, a TOTUS também, né, ela adquiriu outras empresas menores de ERP, e hoje ela está com 33% também, e outros sistemas aí que estão na casa de 23%. Só para vocês terem uma ideia dos grandes aí, né? Esses 3 grandes sistemas de ERP. Qual que é a vantagem, né, de instalar um ERP dentro de uma organização? A primeira coisa é a eliminação do uso de interfaces manuais. Então, tudo que é feito manualmente, né, o sistema ERP, ele vai reduzir esse processo manual. Redução de custo. Senhor, como assim redução de custo? Acabamos de ver um exemplo, né, no slide anterior, dessa redução de custo, onde eu consegui diminuir em 10%, né, somente de implantar o ERP, fora as outras processos que foram aumentados em ganho de entrega mais rápido, redução de tempo de atendimento de pedido, aquelas outras coisas, né? Fluxo de informação otimizado, qualidade das informações, porque se eu tenho o sistema que está integrado, que eu tenho tudo alimentado ali através de todos os módulos, eu vou ter uma informação com uma melhor qualidade, né? Otimização na tomada de decisão. Então, se eu tenho tudo integrado, consequentemente, se eu puxar um relatório, puxar uma informação ali, eu vou conseguir tomar uma decisão muito mais rápido, né? Aquela informação vai estar acessível a qualquer momento que eu precisar. Eliminação da redundância de atividades. Então, imagine vocês, né? Quando eu não tenho um sistema integrado, eu teria que ter um sistema somente para vendas, um sistema somente de folha de pagamentos, de RH, né? E eles não se conversando. Então, cada um fazendo a sua coisa. Então, eu tenho que analisar quanto que foi a produtividade de um funcionário. Vou lá, peço para o coordenador dele fazer esse levantamento e eu vou ter que fazer o apontamento no meu sistema independente. Então, isso é uma redundância. Se eu já tenho já o quanto ele trabalhou, qual que foi a produtividade dele, se ele não faltou, eu consigo levantar isso através do sistema. E se ele estiver integrado, por que que eu preciso alimentar o meu sistema de RH se ele já está integrado? Já vai direto, né? Então, ele vai eliminar esse tipo de redundância como exemplo. Diminuição do tempo de resposta ao mercado, também foi dado o exemplo anteriormente, né? Que ele conseguiu entregar 99% das vezes pontualmente. Então, isso agilizou o processo também. Mudanças provocadas, né? Impactos na maneira de administrar uma organização. A adoção de um sistema de ERP obriga a corporação, a empresa, né, a repensar a sua estrutura e os seus processos, eliminando as várias aplicações
redundantes e incompatíveis. Então, isso é uma coisa importante, né? Ela vai obrigar a empresa a repensar na sua estrutura de processos. Quer dizer, quais são os seus procedimentos? Como que você faz para poder fazer uma venda? Como que você faz para cadastrar um pedido? Então, você vai ter que repensar esses processos para se adequar à forma de trabalhar do sistema. Nós vamos ver mais detalhes mais à frente, mas aí nós temos que se adequar principalmente ao sistema, né? Na sua totalidade, se possível ou não, de acordo com a necessidade. Aí alguns questionamentos que devem ser feitos, né, devem ser realizados para que os impactos sejam mapeados na organização. Por exemplo, qual é o nível de ajuste nos processos que eu preciso fazer? Nós sabemos, né, que quando eu implanto um sistema numa organização, numa empresa, dificilmente esse sistema vai atender 100% da forma que eu trabalho na minha organização. Então, eu vou precisar ajustar algumas coisas, né? O ideal é que fosse 100% funcional, porque bastaria eu colocar a minha forma de trabalhar no sistema, estaria 100% funcionando, vamos dizer assim. Mas nem sempre é assim que funciona. Então, às vezes eu preciso fazer mudanças no meu modo de trabalhar para poder adequar ao processo de sistema. Então, a primeira pergunta a ser feita, né? Qual será o nível de ajuste que eu vou ter que mexer nos meus processos internos? A empresa vai adotar os processos dos sistemas em sua totalidade? Já falei de antemão, agora há pouquinho, né? E dificilmente isso acontece. Tem processos internos que eu não consigo ajustar ao sistema. O sistema vai ter que ajustar, ser ajustado para atender a minha necessidade. Então, vou ter que mapear isso daí. Quais deverão ser alterados para acertar características únicas da organização? Então, quais são esses processos que não vão se adequar à forma do que o sistema trabalha? Qual será o esforço necessário para poder fazer essa mudança? Então, todos esses argumentos, né, esses questionamentos devem ser feitos para eu mapear como que vai ser esse, esses processos, né? Quanto que eu vou precisar alterar desses processos internos. Primeira coisa, né, comprometimento com o projeto. Pontos críticos para o sucesso da implantação de um sistema. Total comprometimento da alta administração da empresa. Mas, em contrapartida, também é necessário o envolvimento de todos os funcionários nesse novo processo. Quem já passou por uma implantação de sistema, né, sabe que não é uma coisa muito fácil. Envolve mudanças, né, muitas vezes forma de trabalhar, muitas vezes vai ter que ter mais trabalho do que o sistema anterior, né, principalmente no início. Mas geralmente a troca de sistema, ele visa justamente você gerenciar melhor as informações para tomar decisões mais rapidamente. Então isso deve ser bem claro, né? Ser apresentado para toda a empresa, para todos os envolvidos, para que eles realmente se envolvam nessa implantação do sistema. Isso é muito importante. Comportamento humano, né? Há necessidade de envolver toda a organização para que não se crie um clima de concorrência ou conflito entre os funcionários da empresa, pelo fato de alguns estarem participando do projeto e outros não. Então, muitas vezes, né, uma empresa é grande, você não vai conseguir envolver todo mundo naquela primeira etapa de implantação do sistema, né, de alimentar o sistema. Então, você vai colocar algumas pessoas, principalmente pessoas chaves. E às vezes as pessoas que não estão envolvidas, elas ficam ali achando que elas não vão participar, que vão ser mandadas embora. E daí tem uma série de coisas aí do comportamento humano. Então, é interessante se fazer uma reunião, né, envolvendo todos os envolvidos aí, vamos dizer assim, explicando, né, quais são as etapas, o que vai acontecer em cada etapa e quem serão as pessoas envolvidas em cada uma dessas etapas aí, até o funcionamento total do sistema. Além de ter os funcionários envolvidos no processo de implantação do sistema, deve-se também trabalhar os medos e receios dessas pessoas, pois grande parte dos medos e receios vem da ignorância, né? Então, aquilo que eu acabei de falar também agora há pouco. Então, elas acham, ela vai colocar um sistema novo, eu vou ser mandado embora. Não necessariamente. É lógico que quando se implanta um sistema, a implantação em si no sistema, ele não visa mandar pessoas embora.
O que pode acontecer, né, por conta de um gerenciamento melhor do sistema, pode ser que você não precise daquela pessoa mais naquele ponto de trabalho. Você vai alocar ela em outro departamento. Então você consegue remanejar pessoas aí de acordo com as necessidades por conta do sistema. Não que ela vai ser mandada embora. Mas, porventura, pode acontecer, né? Na falta de informações claras sobre as mudanças que estão sendo planejadas, as pessoas criam expectativas e, em geral, geram as correntes pessimistas, né? Então, muitas vezes as pessoas também acham que vai implantar um sistema e que a partir desse sistema ele vai apertar um botão e vai estar tudo sendo feito automaticamente. E nem sempre é isso que acontece. Então, essa expectativa, ela acaba gerando correntes pessimistas. Nossa, eu achei que fosse melhorar o sistema, né? Eu achei que fosse apertar um botão e ia sair o resultado pronto no outro lado lá, ia diminuir minha carga de trabalho. Então, nem sempre isso acontece. Então, tem que ser bem, bem claro, né? Bem, já sendo claro, já é complicado, imagina se deixar dúvidas aí. Etapas da implantação de um sistema. Então, nós temos aí, a primeira coisa, né? Aderência ou análise das adequações. O que eu preciso fazer? Quais são as alterações, né, que eu vou precisar adequar nos meus processos para se adequar ao sistema e vice-versa. Vou ter que redesenhar processos da minha organização. Vou ter que adequar o sistema, né? Quais serão as adequações dos sistemas às necessidades específicas da minha empresa, né? São as chamadas customizações e as parametrizações do sistema. Então, são duas coisas diferentes, né? Parametrização, eu vou configurar o sistema para atender a minha necessidade. O próprio sistema permite ser feito isso daí. A customização é uma alteração que a empresa que está me fornecendo o sistema vai ter que fazer uma alteração no sistema para atender uma particularidade da minha empresa. Então, isso tem um custo maior. Então, quanto maior a customização, mais alto vai ser essa implantação, né? Essa instalação de um sistema de informação, um ERP. Então, quanto maior a customização, mais caro vai ficar essa implantação. Gestão da mudança organizacional. Então, muitas vezes ali, se vocês pensarem bem lá para trás, né? Você precisava de um monte de gerente para gerenciar uma grande equipe de funcionários. Com a implantação de um sistema, essa gestão acaba mudando, essa gestão organizacional. Então, eu não preciso de vários gerentes. Com poucos gerentes, eu consigo gerenciar vários funcionários. Treinamento conceitual e operacional. O que é o treinamento conceitual, né? É você treinar as pessoas, mostrar para elas conceitualmente o que aquele sistema vai fazer, o porquê de fazer daquele jeito, né? E o que vai se esperar lá no final, na hora de tomar uma decisão. Então, esse é o conceito, né? Por que nós vamos instalar esse sistema? Qual que é a necessidade? Estou instalando esse sistema, por exemplo, para poder gerenciar melhor os dados, né? Para eu ter melhor uma informação para tomar uma decisão lá na frente. Geralmente isso vai atender a necessidade do dono da empresa, do gerente, né? Do presidente, tudo mais. E o treinamento operacional é justamente o operacional, né? Como que se faz um cadastro de produtos? Como se faz um cadastro de clientes? Como se faz um cadastro para poder efetuar uma venda? E assim sucessivamente. Aí nós temos na sequência a implantação do sistema e na sequência a garantia das qualidades das informações, né? O que significa isso? O que eu alimentei no meu sistema é exatamente o que tem que ser feito, o que tem que sair no final. Vou emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal está de acordo com os produtos que aquele cliente comprou? Está certo? O sistema emitiu corretamente? O sistema deu baixa no estoque, ele comprou 10 produtos, deu baixa em 10 produtos. Eu alimentei o meu sistema lá com o estoque, né? Dei uma entrada no estoque, uma nota fiscal de 5 itens. Ele alimentou esses 5 itens. Então, é realmente garantir a qualidade das informações dentro do sistema. Então, no início é meio chato, né? Tem que fazer a verificação para ver se de fato os dados que foram alimentados estão corretos. Uso e manutenção. Então, é preciso considerar que a gestão dos sistemas de ERP não se encerra com a implantação. Então, não basta eu entregar o sistema ERP
e pronto, está feito lá e está entregue, né? Não. Ali se inicia um processo, né? É preciso, então, considerar que após a entrega, você tem mais outras etapas aí. Então, após a implantação, deve haver um contínuo gerenciamento do comprometimento pessoal com a filosofia do sistema. Sem isso, o sistema não manterá aderência com a realidade, né? E vai deixar de ser confiável e não contribuir efetivamente para a melhoria do desempenho organizacional, do desempenho da empresa. Então, é sempre manter essa melhoria contínua, vamos dizer assim, né? Abrangência. Então, há um conselho de um sistema ERP abrange aspectos técnicos e aspectos organizacionais e comportamentais dentro da empresa também. Principais módulos. Então, aí é só um exemplo, né? Tem lá módulo de cadastros, estoque, no caso, compras, custos, vendas, faturamento, produção, financeiro, contabilidade fiscal, recursos humanos, folha de pagamento. Aí você vai ter lá marketing, daí tem vários, né? A parte de contabilidade entra aí também. Aí alguns exemplos, principais módulos, né? Eu tenho a diretoria, os acionistas que vão praticamente coletar, pegar todos os dados que os outros departamentos alimentaram no sistema para poder emitir relatórios e tomar as suas decisões, né? Ah, então eu estou prevendo vender este ano 10% a mais, então eu vou ter que comprar mais 10% de produtos, vou ter que contratar mais mão de obra. Então esse gerenciamento vem tudo através de relatórios, né? Tenho lá a parte financeira, que ele vai alimentar meu banco de dados e vai também tirar a informação dali, a parte do pessoal administrativo, a parte da manufatura. Então, eu tenho aqui, ó, vocês pegarem essa parte da esquerda, eu tenho o que está relacionado com o cliente. A parte da direita, o que está relacionado com os fornecedores. Então, eu tenho lá finanças e controladoria, ele vai ali pegar a parte dos fornecedores, né? Vou ter que pagar um fornecedor. A parte da manufatura vai precisar pegar dados, né? Ser alimentado dados do meu fornecedor. Nós vamos ver no próximo módulo aí um relacionamento do RP com outro sistema também que vai linkar com os fornecedores. Pessoal de chão de fábrica, gerenciamento de materiais, quais materiais eu vou precisar, gerenciamento de recursos humanos com os funcionários. Então, ele vai alimentar dados no sistema e vai também recuperar esses dados. Apoio a serviços, representante de vendas e serviços. Aí ele entra em contato com o cliente, vai alimentar esses dados com o cliente, né? Como que o cliente está se reportando ali com os produtos? Ah, está tendo muita reclamação de um produto, está tendo muita demanda de recal, vamos dizer assim, produto com, com alguma coisa errada. Então, ó, isso tem que ser alimentado no sistema, né, para poder corrigir a linha de produção novamente. E a distribuição e vendas ali como exemplo. Então, concluindo aí essa parte, né, que nós vimos do RP, então é necessário um ótimo planejamento, começando por um levantamento da real necessidade de que se precisa na organização para poder adquirir um sistema de RP. Então, não adianta buscar um sistema que tenha todas as opções mais modernas de gestão se a empresa não estiver preparada para poder utilizar esse sistema. Então, imagina você, vou comprar, né, vou adquirir o SAP, que é o sistema mundialmente conhecido aí, o melhor sistema de mercado. Mas será que esse sistema SAP vai atender a sua necessidade? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? Geralmente os alunos perguntam, professor, mas qual que é o melhor sistema de RP? É aquele que atende a sua necessidade. Então, essa é a melhor pergunta, é a resposta melhor, né? Então, não basta eu pegar o melhor, tem que pegar aquele que de fato me atende. Lembra que nós vimos anteriormente alguns slides? Qual que é o impacto, né? Quanto que eu vou precisar alterar do meu processo interno para poder se adequar ao sistema? Se eu tiver que fazer muita alteração do meu processo, esse sistema não me serve. Será que não tem outro que chega mais próximo da minha realidade? Isso que nós temos que visualizar. Outra coisa, o sistema ERP está sendo uma revolução no modo de gestão da empresa e no seu conceito de administração. As empresas que desenvolvem sistemas ERP buscam a cada dia tornar o sistema cada vez mais integrado, né? Gerando mais confiança e alcançando maior rapidez nos processos operacionais dentro da empresa. Então, na essência aí do ERP, nós temos, né, que o sistema ERP vai propiciar a informação correta para a pessoa correta no momento correto. Então, o que ele quer dizer isso, né? Se eu pensar lá no dono da empresa,
Eu preciso tomar uma decisão, meu concorrente baixou o preço. Eu posso baixar o preço do meu produto para poder concorrer com esse cliente, com esse concorrente meu? Preciso disso agora. Como que eu faço? O sistema vai me fornecer. Então, se ele fornecer no momento correto, a informação correta, para a pessoa correta, no momento correto, eu consigo tomar uma decisão. Ah, eu posso baixar o preço do meu produto mais baixo do que o dele e eu vou continuar ainda não perdendo dinheiro. Não vou perder dinheiro, né? Vou continuar ganhando. Ok? Então, com isso, nós finalizamos esse módulo aí de RP. Bons estudos e até a próxima aula aí.